Nintendo Switch 2 oficialmente lançado no Brasil e no mundo, custando a bagatela de 2 pulmões, 3 rins funcionais e o preço de assistir essa cena deplorável que a gente tá vendo, esse cidadão demolindo o Nintendo Switch 2 novinho dele. Olha que cena triste, mas isso aqui você não vai conferir aqui no Psylink, porque só aqui você confere a cobertura oficial do Psylink do Nintendo Switch 2, a gente vai falar de coisa bonita, coisa legal, ou nem tanto, a gente vai falar do preço do Nintendo Switch 2, os jogos que a gente tem até agora, os jogos que a gente tem confirmados, todas as informações que a gente tem sobre o console, né? Agora ele tá na mão de todo mundo tá podendo brincar e ser feliz muito bem com ele. Aliás, todo mundo que tem dinheiro, porque eu infelizmente não fui agraciado com esse dom. Então, por enquanto, eu vou ter que esperar um pouquinho pra também ter o Nintendo Switch 2. Muito legal, muito bacana. Vamos começar falando um pouco sobre o preço de lançamento do Nintendo Switch 2 aqui no Brasil. Vamos começar aqui pelo site oficial do G1, aqui, ó, com informações primordiais sobre o Nintendo Switch 2 lançado no Brasil. Nintendo respondendo principais perguntas sobre o novo console em primeira mão. Logo descendo um pouquinho a página, a gente vê que o preço sugerido pela própria Nintendo pro Nintendo Switch 2 o preço sugerido ali, bagatela de 4.500 doletas brasileiras, isso sem contar claramente os impostos e tudo mais que a gente tem a oferecer. Mas na prática, fazendo uma busca assim rápida pela internet, a gente vê que tem alguns consoles disponíveis a um pouco menos do que isso, mas a gente sabe que muitos lugares estão acabando estoque rápido, então pode ser que esse preço aqui está desatualizado já, ou pode ser que nem tenha mais estoque. Enfim, tem alguns lugares vendendo quase 7 pauladas aqui o Nintendo Switch 2, então não é garantia nenhuma de que a gente vai conseguir um preço menor ou igual ao que está sugerido ali pela Nintendo. Bom, pela ausência de um Nintendo Switch da minha parte aqui, eu vou estar usando a cobertura do Leon aqui, do canal Coisa de Nerd, o grande Gold aí, o Leon. Então, a gente pode conferir que as coisas que vem na caixa do Nintendo Switch 2 são basicamente as mesmas. Vem os dois Joy-Cons, vem o console, vem um carregador ali que ele mostrou também antes. E um detalhe importante assim de design que tem logo de início, que a gente vê, é esse suporte em formato de U, que é uma melhoria bem considerável em comparação ao Nintendo Switch 1, que é justamente pro console não ficar sambando na mesa, que nem ele ficava antes, e agora parece que ele é regulável. Ele é bastante regulável, assim como o Leon tá mostrando aí. Então tem uma maior flexibilidade e provavelmente uma melhor fortitude do que o primeiro suporte pro Nintendo Switch 1, que qualquer coisa ele já sambava, caía, era uma porcaria, mas enfim. Tomara que isso aí seja melhor mesmo. Mostrando um pouco do trailer, tem também a funcionalidade dos Joy-Cons de mouse, né? Que agora os mouses eles vão ser capazes de você simular ali como se você estivesse literalmente controlando o mouse, então ajudaria talvez em jogos de tiro, que é pra você chegar cansado do trabalho e ser humilhado no shooter que você vai abrir, porque o seu mouse é uma porcaria. Mas já vi bastante review de gente reclamando que é um pouco desconfortável você ter esse mouse no Joy-Con, né? É uma coisa esquisita de se ver, então é uma coisa que o pessoal tá reclamando um pouco. Tem esse acessório de câmera que apareceu num flash rapidinho aí, que também tem algumas funcionalidades com o aplicativo de chat da própria Nintendo. Bom, falando agora um pouco dos jogos do Nintendo Switch, que é o que importa pra gente. Já foi lançado com o Nintendo Switch 2 agora junto com ele, né? O Mario Kart World, já tem packs do Nintendo Switch vendendo o jogo junto com ele. E basicamente uma premissa bem interessante porque é um Mario Kart de mundo aberto, já tem algumas gameplays de pessoal brasileiro, inclusive. Já está disponível no YouTube, eu vou deixar linkado aqui na descrição alguns canais que eu já assisti já a gameplay, achei muito interessante. E eu acho que é um Mario Kart bem da hora assim, de ser jogado, ele mudou bastante a jogabilidade com os drifts, principalmente, para quem estava acostumado com os drifts dos últimos jogos do Mario Kart, tá um pouco diferente a mecânica. Mas no geral parece muito bem feito. De outros lançamentos tem esse jogo aqui que a Nintendo lançou junto com o Nintendo Switch também, que é um jogo que sinceramente eu não acho que vale a pena você ter, porque ele custa tipo uns R$60 pra você meio que ver algumas demos de como o controle, como os Joy-Cons funcionam, como funciona o mouse, tem algumas funcionalidades, como é que é o seu console. Só que é basicamente um jogo que deveria vir grátis pra você, mas na verdade você tem que pagar R$60 pra você ter ele. Então, Nintendo não deu uma bola muito dentro com esse jogo aí. Bom, falando um pouco agora de jogos que já estão confirmados para serem lançados pro Nintendo Switch 2, a gente já tem uma lista de alguns confirmados, né? Já tem alguns trailers até, inclusive, previews dos jogos.
O principal deles, eu acredito que é o Donkey Kong Bonanza, é o mais esperado, assim, entre os principais de plataforma, pelo menos. Ele seria... Eu imagino que ele tem um jeitão meio Mario Odyssey das ideias, só que na verdade é o Donkey Kong que tá na parada, então é um estilo um pouco diferente, mas que eu tô muito curioso pra ver como é que vai funcionar, porque parece que você vai poder quebrar o cenário, vai poder fazer várias coisinhas ali que você não conseguiria, sei lá, no Mario Odyssey da vida, e quebraria um pouco o paradigma de jogo de plataforma onde você tem que seguir um caminho reto. Assim como aconteceu um pouco com The Legend of Zelda... eu não lembro o nome, mas é o último The Legend of Zelda que saiu, que você joga com a Zelda em si, que também você usa alguns elementos do cenário pra você ir quebrando, pulando etapas da fase, então é uma dinâmica bem diferente e bacana, parece. Vai ter o relançamento, claro, relançamento não, a retrocompatibilidade do The Legend of Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Eu entendi que vai ter um pacote de expansão para meio que melhorar o desempenho do jogo ou adicionar alguns recursos novos por Nintendo Switch 2. Tem alguns lançamentos marcados como Metroid Prime 4, que também é esperado aí pelos fãs de Metroid. The Legend of Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2, Hyrule Warriors. Enfim, agora mais títulos third party, né? Star Wars Outlaw e The Dusk Bloods, que eu não entendo muito bem, mas eu entendo que são lançamentos assim, third party, não são, se eu não me engano, não são diretamente pela Nintendo, né? Temos também uma pequena polêmica já envolvendo o Nintendo Switch, que mal acabou de ser lançado e já tem um primeiro pequeno exploit ali, dentro do software do console, o que significa que ele já pode já pode ter algumas brechas, apesar dos esforços da Nintendo, para ser desbloqueado e ser exploitado completamente assim via software, o que pode permitir, sei lá, execução de código arbitrário, pessoal colocar mods, usar hack em jogos online, pirataria da vida, enfim. Já tem algumas coisas, alguns exploits, algumas coisas confirmadas pra gente, pro Nintendo Switch 2, apesar de ele já ter sido lançado, tipo, agora quinta-feira. Mas já tem coisas que o pessoal descobriu, falhas de segurança nele, que vão permitir usuários normais exploitar o console para fazer modificações arbitrárias. Bom, agora trazendo o veredito final de se vale ou não a pena comprar o Nintendo Switch 2 nesse exato momento, né, muito próximo do lançamento, eu começaria falando que se você é uma pessoa que faz muita questão de ter as coisas em primeira mão, gostaria de acompanhar todos os lançamentos de atualizações e jogos, e não se importa em possíveis problemas de hardware que possam vir a acontecer nas primeiras versões do Nintendo Switch 2, como aconteceu com o Nintendo Switch 1 também, né? A época que tava dando problema de Joy-Con Drifts, problemas ali no analógico que estavam atrapalhando bastante a jogabilidade dos usuários. Eu acredito que vale muito a pena você investir agora. Porém, eu mesmo... eu tenho a mentalidade de que eu vou esperar um pouco, lançarem mais alguns jogos, ver se a segurança do console tá bem garantida, se eu posso ter certeza que eu não vou ter um controle que vai dar pau daqui a um tempinho. Eu acredito que eu vou dar uma esperada, então eu diria que é meio que essa regra, assim, se você tá muito ansioso pra jogar os jogos, principalmente, vale muito a pena você pegar agora e acompanhando as atualizações do console. Eu acredito que é um console que vai trazer uma boa continuidade pro Nintendo Switch, e tendo a retrocompatibilidade, se você já tiver um Switch 1, vai ajudar muito no fato de você poder simplesmente vender o seu primeiro Switch, migrar para um Switch 2, trazer todos os seus jogos, todos os seus dados salvos, sua conta e tudo mais. E eu diria que é uma migração que vale a pena. Porém, para aqueles que estão mais ansiosos, eu acho que vale a pena esperar um pouco mais para quem tá com o bolso um pouco apertado e ainda quer esperar mais jogos serem lançados e mais suporte ser trazido pro console de fato. Bom, essa foi a cobertura oficial do Nintendo Switch 2 aqui no Psylink. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, esmaga o botão do like aí para me apoiar e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acham que estão interessadas em saber sobre o Nintendo Switch 2. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Valeu por assistir, pessoal. Tchau, tchau. Cara, a iluminação do jogo tá sacanagem. Não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo?